Vamos, neste exemplo, nesse primeiro exercício de MRP1, trabalhar com as ordens liberadas de produção para esta aplicação, no qual nós temos uma árvore do produto bem simplificada, na qual temos o elemento A, que é a nossa demanda independente, o L e o K, que são filhos de A, e o C e o L, que são filhos de K. Temos como dados desse exercício que eu preciso entregar 500 unidades do elemento A na semana 8, 600 unidades do elemento K na semana 10. Notem que um filho também pode ser entregue, eu posso ter vendas de elementos filhos. Tenho como roteiro de programação que o C eu produzo por lote fixo de 600 unidades por semana, o L por período fixo de 4 semanas com lead time de 2 semanas e os demais é lote por lote com lead time de 1 semana. Tem alguns estoques, como por exemplo do elemento L, que eu tenho 40 unidades de estoque logo no início do processo. E como recebimentos programados, temos 20 unidades de L na semana 8, os demais sem recebimento programado. Vamos então, primeiramente, calcular qual que é a nossa ordem de cálculo. Para saber a ordem de cálculo, a gente vai selecionar o elemento, vamos determinar qual nível que ele está, para depois determinar a nossa ordem de cálculo. O elemento A, ele se encontra no nosso primeiro item lá em cima, é o que a gente vende para o nosso cliente. Por ser o que a gente vende, é a nossa demanda independente, ou seja, ele está no nível 0. O elemento L, ele é filho de A e também é filho de K. Se o A está no nível 0, o L está no nível 1 e no nível 2, 1 e 2. O elemento K está no nível 1, logo abaixo do A, e o elemento C está no nível 2. Pela regra do LLC, que a gente considera o nível mais baixo, o elemento L a gente vai desconsiderar que ele está no nível 1. Vamos considerar apenas que ele está no nível 2. O nível 1 servirá para cálculo, logicamente, porém a gente vai deixá-lo mais para o final, diante dele ter mais de um pai. Colocando então a nossa ordem de cálculo, o elemento A, que está no nível 0, será o nosso primeiro a ser calculado. Em sequência, obrigatoriamente tem que ser o elemento K. E a posterior ao K pode ser tanto L quanto C, pois ambos estão no mesmo nível. Tanto faz fazer L e C ou C e L. Então já temos aqui a nossa ordem de cálculo. Começaremos então pelo nosso elemento A. O elemento A, ele não é filho de ninguém, ele é o nosso elemento independente, nossa demanda independente. Ou seja, eu analiso apenas o que eu vendi, o que eu tenho que entregar de A em determinada semana, que no nosso caso são 500 unidades na semana 8. O elemento A não tem nenhum recebimento programado, não tem nenhum estoque. Então começo a semana sem estoque e sem nada a receber. Como na semana 1 não tem produção, o meu estoque permanece zerado. Esse estoque zerado fica zerado até a semana 8, a qual acontece um evento. Na semana 8 acontece o evento que eu necessito de 500 unidades do item A para entregar, para vender, para deixar prontinhas. E não tenho nada em estoque. Quer dizer que a nossa necessidade líquida é realmente de 500 unidades. Eu posso produzir 500 unidades? É o que essa linha do Hope nos pergunta. O elemento A, ele entra na regrinha lote por lote. O que essa regra nos diz? Que o que eu necessito produzir, eu posso mandar produzir, que a produção aguenta. Então, no caso, eu posso mandar produzir 500 unidades. Só que eu necessito de uma semana para essa produção. Então, eu envio com uma semana de antecedência as 500 unidades. Então, a nossa resposta é uma OLP, uma ordem liberada de produção do elemento A, de 500 unidades na semana 7. Eu necessito soltar um papel para o meio produtivo dizendo produza, compre, execute, algo do gênero. Vou chamar aqui de ordem de produção. Então, eu necessito de uma ordem de produção de 500 unidades na semana 7. A produção irá produzir as 500 unidades, irá comprar, irá expedir, o que quer que seja, durante uma semana, me entrega na semana 8 e eu gasto as 500 unidades, zerando o nosso estoque ao final da semana 8. Então já temos aqui a primeira resposta do elemento A, que é uma OLP de 500 unidades. Com isso, fizemos o elemento A. O próximo a ser calculado obrigatoriamente tem que ser o K, que ele é o segundo na nossa ordem.
O elemento K, eu possuo uma venda dele. Possuo 600 unidades na semana 10. Que eu vendi, eu preciso estar entregando. Só que além dessa venda, o K é filho de A. Ou seja, o A eu preciso iniciar 500 unidades na semana 7. O K, portanto, tem que estar prontinhas essas 500 unidades dessa peça, desse recurso, desse componente na semana 7 para que consigamos produzir o A posteriormente. Então, a resposta do elemento A vira a pergunta do elemento filho, que aqui no nosso caso é o elemento K. Então, além das 600 unidades que eu vendi na semana 10, eu também necessito estar prontas 500 unidades na semana 7. Do elemento K também não temos nenhum recebimento programado e não temos estoque. Como na semana 1 não há estoque e não há nenhum recebimento, ao final da semana 1 meu estoque segue zerado. Até chegar na semana 7. Na semana 7 acontece um evento. Eu necessito de 500 unidades prontas do elemento K na semana 7 e não tenho nada em estoque. Ou seja, eu necessito, em necessidade líquida em si, 500 unidades realmente. A próxima linha nossa nos pergunta, eu posso produzir 500 unidades? Como só o C e o L têm regras específicas, os demais é lote por lote, então nosso elemento K, o que eu necessito, eu posso mandar produzir. Porém, necessito de uma semana. Então, a ordem liberada de produção será de 500 unidades na semana 6. Produzi, entreguei e gastei. Com isso, eu zero o meu estoque. Meu estoque segue zerado até a semana 10, na qual acontece um novo evento. Eu vendi 600 unidades do elemento K. Como eu não tenho nada no estoque, eu realmente necessito das 600 unidades. Eu posso produzir as 600, porque é lote por lote, com uma semana de antecedência. Produzi com uma semana de antecedência, entreguei e gastei as 600 unidades. Com isso, meu estoque segue zerado dali para frente. Finalizamos então nosso segundo item, que é o item K. O próximo pode ser tanto o L quanto o C, tanto faz, pois ambos estão no nível 3. Vou fazer o L primeiro, mas tanto faz, poderia começar pelo C. O elemento L, ele é filho de A e filho de K, e não tem venda nenhuma. Então, vou pegar a resposta de A e vai virar a pergunta de L, e a resposta de K vira também a pergunta de L. O elemento A, 500 unidades na semana 7. O elemento K, 500 unidades na semana 6. O elemento K também tem 600 unidades na semana 9. Ou seja, L necessita estar prontas 500 unidades na 6 para que eu consiga iniciar a produção de K. Se o K atrasar, eu atraso também o A, que atrasa a entrega como um todo. Então, todos dependem aqui do L. O L, eu tenho um estoquezinho, tenho 40 unidades de estoque logo no comecinho. E além disso, o L, eu tenho um recebimento programado de 20 unidades na semana 8, que eu vou receber de algum lugar. Começando então o nosso cálculo, na semana 1 não tenho recebimento nenhum e já tenho 40 unidades no estoque. Como eu não produzi nem entreguei nada de L, essas 40 unidades seguem comigo ao final da semana 1 e vão nos perseguir até a semana 6, a qual acontece um evento. Na semana 6 eu necessito estar pronto com 500 unidades do elemento L e já tenho 40 em estoque. Gastando esse estoque, me faltam 460 unidades. Então, minha necessidade líquida, nesse caso, 460 unidades. Só que o L eu não posso produzir 460 unidades. O L eu trabalho com um período fixo de 4 semanas. Ele tem uma regra especial. O que é o período fixo? Eu produzo a minha semana, mais 3, vou juntar tudo e mandar produzir tudo de uma vez. Como que isso vai funcionar aqui? Eu preciso de 460 na semana 6, mais 500 na 7, mais 0 na 8, mais 600 na 9. Eu vou juntar 4 semanas e vou somar tudo para soltar a minha ordem de produção. 460 mais 500 mais 600 vai nos dar, então, 1.560 unidades. Só que das 1.560 unidades, na semana 8 ainda me chegam 20, que eu posso estar utilizando elas. Então, vou reduzir aqui um pouquinho para 1.540 unidades.
já que essas 20 que chegarem na semana 8 eu utilizo para a semana 9. Outra consideração, o L precisa de 2 semanas de lead time. Então, o pedido é na semana 6, mas eu vou mandar produzir na semana 4. Mandei produzir as 1.540 unidades, demorei as 2 semanas e entreguei as 1.540. Só que só gastei 460. Quanto então que vai ficar no nosso estoque? No nosso estoque, então, sobram 1.080 unidades. Essas 1.080 unidades vêm para a semana 7. Na semana 7, eu necessito de 500 unidades e já tenho 1.080. Ou seja, eu vou gastar esse estoque, ainda vão me sobrar 580 unidades, aqui ao final da semana 7. As 580 unidades ao final da semana 7 vêm para a semana 8. Só que durante a semana 8 me chegam mais 20 unidades. Ou seja, ao final da semana 8 eu fico com 600 unidades em estoque. Eu tinha esse recebimento programado para chegar. Esse estoque chega na semana 9, ao qual eu realmente necessito das mesmas 600 unidades. Ou seja, ao fim da semana 9 eu gasto meu estoque e zero ele. Por regra geral, relembrando, toda vez que eu tiver período fixo, ao final do período fixo o estoque zera. Então aqui bateu. E eu tenho como ordem liberada de produção apenas uma ordem bem grande de 1.540 unidades na semana 4. Com isso finalizamos o L. Por fim, ficou faltando o nosso C, que é o último a ser calculado. Montando a tabelinha do C, o C não tem nenhuma venda direta e o C é filho de K. Então eu pego as respostas de K e viram as perguntas de C. 500 unidades na 6, 600 unidades na 9. O C tem que estar prontinhas essas unidades, senão eu não começo o elemento K. Por não começar o K, eu atraso o A, atraso o pedido geral. Continuando, o C não tem nenhum recebimento programado e também não tenho nenhum estoque inicial. Na semana 1, como não vou produzir nada, como não vendi nada, meu estoque continua zerado. E esse zerado fica até a semana 6, ao qual acontece um evento. Eu necessito entregar 500 unidades do elemento C na semana 6 e não tenho nada. Quer dizer que, como necessidade líquida, eu tenho 500 unidades. Porém, o C tem uma regra especial. Ele trabalha sempre por lote fixo de 600 unidades por semana. Então, mesmo necessitando de 500, eu vou mandar produzir 600 unidades. É a regra lá do chão de fábrica. Só que eu necessito de uma semana para produzir. Então, vou soltar essa ordem liberada de produção na semana 5. Soltei essa ordem de produção, o setor de produção produziu, ou comprou, ou fabricou, o nome que quiserem colocar. Entreguei as 600, porém só gastei 500 unidades. Ou seja, sobram 100 unidades no meu estoque. Essas 100 unidades seguem com a gente até a semana 9, que acontece um novo evento. Na semana 9 eu vendi novamente 600 unidades, ou necessito de 600 unidades do elemento C. E já tenho 100 em estoque. Ou seja, realmente eu preciso de 500 unidades. Só que de nada adianta porque eu sou obrigado a produzir por lote fixo de 600 unidades com uma semana de antecedência. Ao final, então, da semana 9, me sobram 100 unidades novamente, que seguem com a gente dali para frente. Com isso, finalizamos esse exercício calculando o MRP1 para cada um dos 4 elementos. Quanto mais elementos na árvore, mais tabelinhas do MRP. Nesse caso foi um exemplo bem simples, mas demonstrando várias regras de loteamento para a gente estar trabalhando.